mundo convidado, todo mundo está ligado, antenado no assunto, já sabe como funciona, não é novidade para ninguém. Acho importante reforçar que nós faremos culto às 8 da manhã e às 8 da noite, de segunda a sábado, 8 da manhã e 8 da noite, e no domingo, 8 da manhã, 10h30 e 19 horas, tá? Então, só para a gente ir se organizando em relação aos horários. Vamos embora. Senhor, fala conosco um pouco mais. Em nome de Jesus, me usa do jeito que o Senhor achar melhor. Manifesta teu poder e a tua bondade sobre a minha vida e sobre a vida de todos os irmãos através da tua palavra, tanto aos que estão aqui quanto aos que estão conosco através da transmissão, em nome de Jesus. Olha, eu costumeiramente, eu converso com os irmãos. Já passamos juntos alguns natais. Eu, via de regra, eu começo a conversa falando de algo que é costumeiro ali fora. As pessoas, elas veem o Natal como uma data importante, mas elas veem o Natal como uma data. Elas não têm o entendimento que você tem. E eu me sinto à vontade para dizer, porque eu não estou vendo nenhum visitante aqui. Seria uma boa oportunidade para a gente trazer um visitante, inclusive para a pessoa poder ouvir a mensagem. Mas às vezes a gente convida, o visitante não vem, às vezes, independente de qualquer assunto, são pessoas que estão aqui conosco no dia a dia. Não tem ninguém que não conhece Jesus, que não aceitou Jesus. Eu acho válido dizer, já falei disso outro dia, vou repetir. Data que mais vende no ano. Quem lembra a data que eu falei? Qual? Dia das Mães. Para quem trabalha com venda, não tem data que vende mais do que o Dia das Mães. Perfume, fazer trabalhos estéticos e assim por diante. A segunda data que mais vende é o Natal. Aí no Natal você participa dos amigos secretos. No Natal você presenteia o familiar, você presenteia o amigo, você presenteia pessoas. Então, no Natal se vende muito. Aí muita gente tem um entendimento disso. O entendimento que é uma data importante. Aí tem gente que vai para uma igreja em duas datas específicas. A primeira data na Sexta-feira Santa, né? Após a Sexta-feira Santa, que é o domingo da Páscoa, onde muitas pessoas vão com aquele sentimento de contrição. Eu preciso, pelo menos na Semana Santa, eu preciso ir para a igreja. E aqueles outros que chegam no final do ano, não, pelo menos no Natal eu preciso ir para a igreja. É um entendimento religioso, que eu sei que não é o caso de vocês. Mas é importante nós conversarmos sobre isso, para nós podermos ajudar pessoas. Eu até comentei de manhã, esses dias, eu falei com a Márcia até. Esses dias, eu não lembro onde eu estava indo. Eu sei que eu estava subindo a Dona Nésia. E ali subia duas pessoas de moto. Dá-se a entender que era um casal. O marido na frente, a mulher atrás, o marido com a criança na garupa. E eu estava perto, parei com o carro perto deles no sinaleiro. Eles passaram por mim, eles estavam brigando. Estavam discutindo de moto, cada um numa moto, mas discutindo. Então, você tem que falar, só você seguir eu. Eu entendi que o problema deles ali estava sendo localização.
mas eles estavam discutindo no trânsito. Curiosidade, eles estavam com camisa de Natal, eles estavam indo para algum lugar entregar presente em alguma atividade, alguma festividade. E os dois com chapeuzinho, né? Estavam de capacete, mas dava para ver que tinha coisa de adereço de Natal, como se fosse capuz, não sei. Então, o Papai Noel e a Mamãe Noela estavam indo em algum lugar entregar algum presente, mas eles estavam brigando no meio do caminho. Eu olhei, eu achei engraçado, mas é um engraçado porque por conta da situação como um todo. Lógico que não é engraçado a gente ver uma família discutindo, mas eu pensei comigo, falei, o Papai Noel com a Mamãe Noel estão brigando no caminho, a hora que eles chegarem no lugar, acaba a briga, aí vão estampar o sorrisão e Feliz Natal, né? É a triste realidade de muita gente, é a triste realidade de muita casa, é a triste realidade de muitas pessoas, onde a pessoa não tem paz, onde a pessoa não tem alegria, onde a pessoa vive uma vida muitas vezes assim de dificuldade extrema, mas a data pede que você cumprimente, que você abrace, que você deseje um Feliz Natal. Então as pessoas se cumprimentam, se abraçam, elas se desejam um Feliz Natal, elas se presenteiam, independente do tipo do presente, de valor do presente. Isso não é a tônica da conversa. O que nós conversamos para muitos, o espírito natalino, ele não tem nenhum sentido, porque a pessoa não tem o entendimento. Até comentei com a Rose, com o Pedro, com o Manuel, que lá atrás, no início da minha conversão, 98, 99, ouvia e aprendia a respeito do espírito natalino, da postura, da conduta da igreja diante do Natal. Era uma outra postura. O tempo mudou e mudou muito. Hoje a igreja responde à data do Natal de uma maneira diferente de alguns anos atrás. Eu não sei como que vai ser para os próximos anos a celebração do Natal para os cristãos, porque até mesmo os cristãos muitas vezes eles não se atentam à grandeza do Natal. Conversei de manhã e falei, né, são tantas as polêmicas. O Brasil gosta de polêmica, né? O brasileiro gosta de polêmica, o brasileiro gosta de uma série de situações que trazem determinados desconforto com a família, com os amigos e assim por diante. O que você vai falar? O que você vai fazer? Não tem o que falar nem o que fazer. Enfim, o brasileiro gosta né, das polêmicas. Aí fica aquela conversa que muitas vezes a pessoa pergunta, viu, mas é certo montar árvore de Natal? É errado montar árvore de Natal. É certo o cristão colocar lampadinha? É errado colocar o pisca-pisca. É certo o cristão colocar chapeuzinho do Papai Noel? É errado. Eu procuro fugir dessa conversa. Eu procuro fugir dessa situação. Me faz lembrar época da festa junina nas escolas. A Antonella foi para a escola esse ano na festa junina? Ainda não. Foi de caipirinha? Foi? Filha do responsável pela música foi de caipirinha? Ah, pode? E se falar que não pode, pode, né? Acontece muito. A pessoa vem, pastor, e aí, como que pode? Como que faz? Minha filha, meu filho vai para a escola, vai de caipirinha, não vai? Participa, não participa? A minha conversa é sempre a mesma. Na maioria das vezes, e eu sei que a minha esposa, ela é professora,
Eu sei que as festas que são feitas na escola são festas porque precisam preencher um currículo que a secretaria entrega para os professores cumprir, e aproveita-se nas festas das escolas para levantar um fundo, porque o dinheiro que vem muitas vezes do município não atende à necessidade da escola. Eu sei que até xerox, muitas vezes, máquina copiadora, é comprada com dinheiro que é levantado vendendo cachorro-quente, vendendo pipoca, vendendo... Então, a minha fala sempre é a mesma. Você vai fazer a reflexão se a criança vai para a escola ou não vai. Mas durante o ano, o que assiste na sua casa? Que às vezes não pode usar uma roupa quadriculada, mas as novelas porca da Rede Globo estão passando o tempo todo. Ou outros conteúdos porcos que estão aí em séries e assim por diante são consumidos, e a criança muitas vezes tem acesso. A criança muitas vezes não tem como não receber aquele conteúdo, porque o pai, a mãe recebe. Então, nós temos que ter alguma coerência na nossa fé. É igual agora, monta árvore, não monta árvore. Eu acho que a pessoa se vestir de Papai Noel, aí já também, né, aí também já é demais, né? Vestir de Papai Noel, eu com esse barrigão que eu tô aqui, daria um bom Papai Noel. Mas melhor não. Porque a figura do Papai Noel vem do São Nicolau, aí entramos numa outra conversa, uma polêmica desnecessária. Mas a tônica da conversa, ela permanece sendo a mesma. Eu não arrumo confusão com quem gosta de montar árvore de Natal. Não arrumo. Eu não arrumo confusão com quem gosta de pôr uma touquinha de Papai Noel. Eu não arrumo. Eu não arrumo confusão com quem monta pisca-pisca. Não arrumo. Celcinho, há alguns anos já organiza o culto da virada nosso aqui. Quantas vezes eu perguntei para você como que vai ser, o que vai ser, ou eu proibi isso, ou proibi aquilo? Eu não vou por esse caminho. Eu acho que nós temos que ter um entendimento de saber o que é bom, o que não é bom, o que é legal, o que não é legal, o que vai produzir escândalo, o que não vai produzir escândalo, como eu posso ajudar alguém a se aproximar de Jesus, ou como eu vou atrapalhar alguém de chegar até Jesus. Eu acho que esse tem que ser o nosso posicionamento. Não há necessidade de a gente entrar nos embates, não há. Eu continuo pregando a mesma coisa desde o início. Eu fujo de confusão. Eu me esforço para respeitar o que as pessoas acreditam. Eu me esforço para respeitar a prática do dia delas, do dia a dia, mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu procuro apresentar a minha fé. Eu procuro apresentar quem foi que mudou a minha história. E é disso que eu vou conversando com você. Então eu fiz uma introdução, e com a minha introdução eu procurei convidar você assim, a não ficar entrando em trombada. Não ficar dando trombada com ninguém, não ficar falando para ninguém, a lâmpada do inferno está na sua casa, a bola de fogo do Satanás pendurada. Irmão, meu Deus do céu, não precisa disso. Não vai acrescentar nada e ainda vai criar uma barreira, ainda vai criar um bloqueio. Eu penso assim. E respeito se você pensa diferente. Mas eu me esforço, e agora eu entro na Bíblia. Agora eu entro na Bíblia. Eu me esforço para ajudar as pessoas a entenderem o verdadeiro espírito do Natal. Então, vamos pensar juntos? Você gosta de anotar? Alguns gostam de anotar. Ótimo, anota. Primeira coisa, o que o Natal fala? O de que o Natal fala? O Natal fala de salvação. O Natal fala do nascimento de Jesus. Jesus nasceu. Lucas 2,11. Quem está lá em cima? Samuel. Vamos embora, Samuel. Lucas 2,11. Eu imagino que o Lucas até tenha deixado tudo meio encaminhado, os versículos, até facilita para já ir deixando engatilhado
para a gente ganhar tempo ou não perder tempo. Tá? Lucas 2:11. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu quem? Salvador, que é o Messias, o Senhor. Primeiro versículo para a gente pensar. Jesus nasceu, quem era Jesus? O Salvador. Quantas e quantas pessoas precisando de salvação? Salvação para agora, mas salvação também para a eternidade. Quantas e quantas pessoas vivendo uma vida, me perdoa usar uma palavra pesada, mas a realidade, vivendo uma vida desgraçada. Uma vida sem graça, que desgraçada é sem graça. Quantas pessoas eu comentei de manhã, uma oportunidade, há alguns anos atrás. Quantos anos, pastor? Não sei. Na casa onde hoje o Bezerra mora, ele e a Sueli, morava minha irmã e meu cunhado já falecido. Bezerra comprou a casa da minha irmã. Mas eu me lembro uma oportunidade, eu saindo da casa dela, não lembro se eu era cristão, se eu não era cristão, isso eu não lembro. Provavelmente ainda não, mas eu me lembro de ver um casal, quando eu estava saindo, indo embora assim, um casal no final da rua, brigando, era noite de Natal, brigando, tão bêbado que estavam, caindo para o chão, um caiu, o outro caiu, a criança, uma criancinha pouco maior do que o Vicente, em pé na calçada olhando. Eu me lembro, isso tem 25 anos talvez, aproximadamente isso daí. Eu me lembro bem, uma família precisando de salvação, celebrando o Natal, mas celebrando aquele Natal que nós acabamos de conversar, aquele Natal do amigo secreto, aquele Natal da troca do presente, aquele Natal que dá uma confusão, porque vai juntar as panelas, um traz uma coisa, o outro traz outra, e é difícil de agradar todo mundo. É aquele Natal que as pessoas elas vão comemorando, sem saber que existe um Salvador, sem saber que existe alguém que pode mudar a história de um casamento, que pode mudar a história de um filho, que pode mudar a história de um homem, de uma mulher, que pode mudar a história, um Salvador. João 3,16 vai nos ensinar que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tenha a vida eterna. O Natal fala de salvação. O Natal fala da pessoa não perecer. O Natal fala da pessoa vencer o sofrimento. O Natal fala da pessoa assegurar a vida eterna. E as pessoas elas não têm acesso à informação. Quem tem acesso a essa informação? Eu e você. Por isso nós temos o dever de levar essa informação para adiante. Por isso, para nós, não pode ser esse tipo de conversa apenas no dia 25 de dezembro, ou no dia 24 de dezembro. Por isso, para nós, essa conversa tem que estar em nossos lábios todos os dias. Onde quer que nós estejamos, nós devemos estar falando que Jesus nasceu, que Jesus nasce, que Jesus está por nascer. Existe um Jesus pronto para nascer na vida de uma pessoa e mudar a história da pessoa. Mateus 1:21. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele o quê? Salvará o povo dos seus pecados. Essa é a primeira coisa que nós temos que pensar. Esse é o primeiro motivo que nós devemos nos alegrar. Nós somos salvos. A salvação está sobre a nossa vida. Jesus se revelou a nós. Nós tivemos a felicidade de ter o entendimento aberto. Então Jesus, ele nasce com uma missão clara. A missão de Jesus: salvar o homem do pecado e da condenação eterna. Como que eu posso comemorar um Natal se eu estiver indo para o inferno? Feliz Natal, é até contraditório. A pessoa vai dizer Feliz Natal indo para o inferno, sem saber quem é Jesus, sem saber o que Jesus pode fazer. Feliz Natal, ho, 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 e indo para o inferno. Não faz sentido. Então, primeiro ponto, o Natal, ele traz sobre a vida da pessoa a salvação.
a salvação. Não podemos perder a oportunidade de falar da salvação. Segundo ponto, o Natal fala da reconciliação. Jesus, quando ele nasce, ele traz reconciliação entre nós e Deus, o Pai. Em Cristo, o homem volta a ter comunhão com o Pai. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Romanos 5:1 diz, portanto, havendo sido justificado pela fé, temos o quê? Paz com Deus, através, por intermédio, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, segundo ponto, o Natal fala de reconciliação. E quantas pessoas que não conseguem falar uma com as outras? Quantas e quantas pessoas que são de mal uma com as outras? Quantas e quantas pessoas que não conseguem conversar porque já brigam? Quantas e quantas pessoas... Bom, o Natal fala de reconciliação. O Natal fala de restauração, de reestruturação numa estrutura familiar, numa estrutura de amizade e assim por diante. Mas antes disso, o Natal fala da reconciliação de nós com Deus, o Pai. Nós estávamos afastados, nós estávamos longe de Deus, mas Deus, ele através de Jesus, ele nos reconcilia a Ele. Ele não estava de mal conosco. Ele não estava com a cara virada. Ele não estava bravo conosco. Ele estava esperando. Como aquele pai da parábola do filho pródigo. Ele estava esperando nós voltarmos para o braço dele. Ele estava te esperando. O Natal fala de reconciliação. O Natal nos faz entender. Há um relacionamento entre nós e Deus. Outro dia eu conversava com uma pessoa que dizia, pastor, eu sinto dificuldade de conseguir não é reconciliar, como que fala? Me relacionar com Deus. O inimigo, ele fala na minha cabeça que Deus não gosta de mim, que Deus não quer saber de nada comigo, que Deus não vai me ouvir. O inimigo, ele fica falando. E eu conversei, tive um tempo com essa pessoa, orei com essa pessoa, argumentei biblicamente com essa pessoa. Em Cristo, nós somos reconciliados com Deus, com o Pai. Colossenses 1, 19 e 20. Colossenses 1, 19 e 20. Olha o que diz. Porquanto foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude. Por intermédio dele, de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Reconciliação. Reconciliar nós a Deus, reconciliar nós as pessoas, a paz ser gerada dentro do nosso coração. Segunda aos Coríntios 5:18. Segunda aos Coríntios 5:18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus fez o quê? Nós estávamos de mal com Deus, que nós escolhemos não fazer o que Ele queria que nós fizéssemos, mas Ele foi lá e nos reconciliou com Ele, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Ele nos entregou, Ele nos outorgou, Ele nos deu, Ele nos capacitou para o ministério da reconciliação. Essa é uma conversa que a gente às vezes tem e provoca o pessoal nesse sentido, que às vezes a pessoa tem um entendimento. Eu tenho meu ministério é ser diaconisa, o meu ministério é ser diácono, meu ministério é ser da mídia, meu ministério é ser músico, é tocar violão, é tocar bateria, é cantar, o meu ministério é esse. Na verdade, a Bíblia, quando ela fala de ministério, ela fala de reconciliação. Ela fala de reconciliar as pessoas a Deus. Às vezes a pessoa toca, independente do instrumento que ela toca algum instrumento, mas ela não consegue reconciliar ninguém a Deus. Ela passa o ano inteiro, não levou uma alma para Jesus.
Às vezes a pessoa canta, às vezes a pessoa é diaconisa, às vezes a pessoa é professora, às vezes a pessoa é da mídia, às vezes a pessoa é da intercessão. Independente, nós temos vários departamentos e ministérios. Às vezes a pessoa ela tem os ministérios, tal ministério, esse, aquele, mas o principal, que é a reconciliação, ela não faz, ela não exerce. Ela não fala de Jesus, ela não ganha uma alma para Jesus, ela passa o ano inteiro sem apresentar uma pessoa para Deus. O texto do Natal fala para nós isso daí. Primeiro, salvação. Segundo, reconciliação. Salvação, reconciliação. O nascimento de Jesus abre o caminho para a paz entre Deus e os homens. Abre o caminho para a paz entre Deus e os homens. Terceiro ponto para nós pensarmos nessa noite: o Natal concede vida abundante. O nascimento de Jesus concede vida. Ele veio para nos dar vida. João 10, 10. João 10, 10. Olha o que diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância, em plenitude. Natal, então, fala primeiro de salvação, Natal fala de reconciliação, Natal fala de vida abundante. Eu converso com os irmãos e nós estamos juntos nessa caminhada já há algum tempo. Eu acho estranho, olhando para a Bíblia. A pessoa está em Cristo Jesus e nada acontece na vida dela. Tantos anos em Jesus e nada mudou. Tantos anos em Jesus e nada melhorou. Tantos anos em Jesus e nada aconteceu. Posso usar você como exemplo, Rose, Pedro? Sim ou não? Ó. Há algum tempo atrás, eu não conheci nem a Rose nem o Pedro lá atrás. Mas há algum tempo atrás eles moravam de favor. Muito do que chegava dentro de casa porque os filhos iam até o lixão, reviravam o lixão e do lixão traziam. Inclusive a primeira Bíblia da Rose veio do lixão. Isso há 25 anos atrás. 26, 27 anos. Passou o tempo. Hoje ela passa com a motoca dela aí para baixo e para cima. E ela é cheia de história. Ela passa, buzina, lá vai a Rose. Está o Pedro aí com o trabalho dele, né? Tem cliente para cá, cliente para lá. Os filhos tudo criado, graças a Deus, tudo encaminhado. Passaram 25 anos. A história foi mudada, foi transformada. Aí eu uso a Rose com o Pedro para citar o exemplo. Está em Jesus, a história muda. Jesus nasceu mesmo lá atrás. Não sei há quantos anos exatamente, mas Jesus nasceu para eles. O sentido de comemorar e dizer um Feliz Natal, a eles faz sentido. Assim como eu sei que para vocês, de uma maneira geral, é da mesma história. Eu sei que as histórias de vocês vão sendo escritas, vão sendo mudadas, moldadas, transformadas. Por quê? Porque o Feliz Natal passou a fazer sentido. É isso que nós temos que entender, aprender e ensinar. Salvação, reconciliação, vida abundante. Não dá. Aí essa conversa é para quem está dentro da casa. Não dá, a pessoa está dentro de uma igreja, vou dizer assim, dentro de uma igreja, ou se você preferir, diz estar em Cristo, 15 anos, 20 anos, mesmo pecado. A pessoa com 15 anos não conseguiu vencer o cigarro. Não está certo, está errado. Como que a pessoa comemora dizendo Feliz Natal se a pessoa não consegue vencer a bebida? 30 anos em Jesus e a pessoa anda com a bebida.
25 anos com Jesus e continua contando mentira? Como? Não faz sentido, não tem nexo, porque em Jesus a mudança ela acontece. Em Jesus a situação da pessoa vai sendo mudada dia após dia, transformada dia após dia. Em alguns casos, em algumas pessoas, acontece de maneira instantânea, mas não é regra. A regra é: a grande maioria vai tendo a sua história transformada aos poucos, vai tendo a sua vida mudada e moldada aos poucos. Aos poucos Deus vai abençoando a pessoa, ela vai sendo fiel no pouco e Deus vai acrescentando mais. O Natal fala disso. O Natal fala de vida mudada, de vida transformada. O Natal fala de nós conseguirmos vencer a história do viver de favor. Quantas e quantas pessoas que ainda vivem de favor, mas estão em Cristo, mas continuam vivendo de favor. É até ruim de falar assim, porque a gente vive num país em que a governança do nosso país trabalha para manter preso o povo no favor. Porque o povo, estando preso no favor, está automaticamente estabelecido uma regra de troca de votos. Nós sabemos disso. Mas isso é para a grande maioria que está no sistema e não está em Cristo. Mas para quem está em Cristo, a história tem que ser mudada. Quem está em Cristo, a história tem que ser mudada. Você vê a importância de nós ouvirmos uma reflexão como essa, para podermos trazer para a nossa vida, a mudança, a situação transformada. Então, salvação, reconciliação, vida abundante. Último ponto para nós finalizarmos a nossa conversa. O Natal traz esperança e traz luz. Quando eu comemoro o Natal, eu estou dizendo assim: olha, eu não tinha esperança de dias melhores. Agora eu acredito que o amanhã será melhor do que o hoje. Eu até comentei com os irmãos, nós vamos ler os textos bíblicos e vamos fazer a aplicação para encerrar a conversa. Comentei com os irmãos de manhã, eu falei para eles: você já tentou andar numa casa com todas as luzes apagadas? Tudo escuro? Você consegue ver o que está no chão? No escuro? Se tiver alguma coisa no chão, você tropeça? Sim ou não? Tropeça. Se tiver alguma sujeira, você consegue ver a sujeira no chão? Não, você não vê. Mas se acender a luz, aí você vê o que está fora do lugar, você quer colocar o que está fora do lugar no lugar. E se você vê alguma sujeira, você vai rapidamente procurar fazer a devida limpeza. Esse é o natural, é o curso natural na vida de qualquer pessoa. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: depois que eu fui para Jesus, parece que minha vida ficou mais difícil. Não ficou mais difícil. O negócio é que antes de Jesus, a pessoa andava no escuro. E no escuro, ela ia andando, ela não via o que tinha. Às vezes ela dava uma trombada, ela se apoiava e continuava andando no escuro mesmo. Tinha a sujeira para o lado de cá, tinha a sujeira para o lado de lá, mas ela não se incomodava. Por quê? Ela estava no escuro. Aquilo que a Bíblia fala, nas trevas. Quando Jesus vem, Jesus ilumina. Aí Jesus iluminando a vida da pessoa, a pessoa começa a ver o que está fora do lugar na vida dela. Então antes ela não se preocupava com determinado assunto, porque ela não via. Agora ela tem a visão aberta, o entendimento aberto. Então ela quer o quê? Ela quer arrumar o que está fora do lugar. Opa, isso daí tá... não é assim, não pode ser desse jeito, eu tenho que arrumar. Antes ela não via a sujeira. Agora, em Cristo, ela começa a ver. Então, ela não quer... muitas coisas já não faz mais sentido. Por quê? Porque ela está na luz. Não é que em Jesus ficou mais difícil do que sem Jesus. Acontece que em Jesus, quando nós desejamos Feliz Natal, nós estamos dizendo assim: eu estou vivendo na luz. E aquilo que está fora do lugar, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar
para colocar no seu devido lugar. As coisas podem não estar 100% do jeito que eu gostaria que estivesse, mas eu acredito, eu tenho a esperança que em Jesus tudo será transformado. Vamos para a Bíblia? Isaías 9:2. Isaías 9:2. Isaías 9:2. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Viu o quê? Uma grande luz. Está falando de Jesus. Sobre os que habitavam na terra da sombra e da morte, resplandeceu a luz. João 8:12. João 8:12. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou o quê? A luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Romanos 15:13. Romanos 15:13. Isto, pois também Cristo não agradou a si próprio. É 15:13. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Transbordar de esperança. Vê, para nós finalizarmos a nossa conversa. Veja como que funciona. De uma maneira simplificada e resumida. Eu vou desejar um Feliz Natal para alguém. Eu vou estar desejando que essa pessoa, ela seja uma pessoa salva. Eu vou estar desejando que essa pessoa tenha a reconciliação dela com Deus. Eu vou estar desejando que essa pessoa tenha uma vida abundante. Eu vou estar desejando que essa pessoa ande e viva na luz e tenha a esperança que dias melhores virão. Muda o sentido, não muda? Totalmente diferente de quando eu cumprimento alguém dizendo Feliz Natal e fico esperando apenas para ver o que é que eu vou ganhar de presente do Natal. Muda a história. Quando eu sou apenas educado e alguém deseja ou me deseja um Feliz Natal e eu educadamente retribuo dizendo obrigado, para você também. Muda. Quando eu tenho entendimento, eu passo a trabalhar o Natal, não só no Natal, data comemorativa, economicamente falando, a segunda melhor do país. Eu passo a trabalhar o Feliz Natal com o entendimento. Sou um salvo, reconciliado com Deus, tenho vida abundante, ando na luz e tenho esperança que dias melhores virão, principalmente a vida eterna. Que Deus nos ajude, nos guarde, nos proteja, que Deus encha o nosso coração, que Deus nos ensine a ajudarmos as pessoas. As pessoas precisam ser ajudadas. E eu e você estamos aprendendo com o Espírito Santo para isso, para podermos ajudar. E tirar muitas pessoas apenas da formalidade de dizer Feliz Natal, mas ter a oportunidade de dizer eu desejo a você um Feliz Natal, mas quando eu te desejo um Feliz Natal, eu desejo que você seja uma pessoa verdadeiramente transformada pelo Jesus que nasceu. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, você tenha um Feliz Natal, de fato, com salvação, com respostas que Deus vai te dando por causa da reconciliação, um Natal, uma vida de abundância, de felicidade, de luz e de esperança. Vamos ficar em pé para nós finalizarmos a nossa conversa. Que Deus abençoe você que está conosco pela transmissão.
Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e todos tenhamos um feliz Natal e um próspero ano novo, em nome de Jesus.